conservador. É Peter Berger. Eu gostei muito dele uma época, depois me afastei. Depois que ele ficou muito metido com Bush, com as coisas todas, ele se embuchou todo. Peter Berger. Ele trabalha muito isso na realidade social, como se constrói a realidade social. Então ele trabalha a importância da ordem. E, por exemplo, uma coisa muito interessante, o golpe de Pinochet foi muito bem pensado. Se vocês quiserem uma mudança importante, provoque um caos. Imediatamente a sociedade pede uma força. Isso os militares sabem disso muitas vezes. Então, quando lá no Chile foi famosíssima a tal famosa do panelaço, não? O panelaço foi aquela movimentação da classe média do Chile. Os caminhoneiros não levaram as comidas, então os supermercados, os sacoleiros ficaram vazios, então as mulheres levaram a panela vazia porque não havia verdura para comprar. Mas por quê? Porque os caminhoneiros que deviam levar foram pagos para não levar, pela CIA, etc. Aí provocaram uma desordem, aí veio o exército e deu o golpe. Quer dizer, o caos, o ser humano não suporta o caos. Se, por exemplo, vamos pegar agora uma história recente da igreja, né? Logo depois do Vaticano II, houve muita abertura. Claro, uma abertura que vem depois desde Gregório VII, desde o século XI até Pio XII, uma ordem muito rígida e hierática. Se você dá uma aberturazinha, meu caro, sai uma fumaceira de tudo que é lado. Porque o pessoal estava sob pressão muito tempo. Então o Vaticano II praticamente viveu 6, 7 anos, o pós-Vaticano II, de muita abertura. Mas o corpo social da igreja não suportou. Pediu um papa botar ordem e veio João Paulo II. Não é ele, não. É o corpo que pediu. Então ele veio e botou ordem de novo. Por quê? Porque os corpos sociais não resistem algum tempo, uma certa desordem. Há uma igreja também na Patagônia, onde o pároco tem muita liberdade e de vez em quando ele inventa missa e cria textos e chama pessoas recasadas para ser ministros da distribuir comunhão. Aqui, de repente, isso lá na Patagônia acontece isso. Entende? Aí, imediatamente, muitas pessoas escrevem, falam e protestam, e aí precisa a ordem intervir. Substitui, arranja outro mais jovem, assim, mais interessante, mais enquadrado. Por quê? Porque não se tolera o caos. É impressionante isso. Isso acontece na família, isso acontece na escola, isso aconteceu na Universidade da França com maio de 68, aconteceu na Universidade da Alemanha, nessa mesma época, em todos os níveis, e na Igreja Católica, idem. Então, a religião, ela é necessária e ela precisa dessa ordem. Ok? Depois vamos falar com a cidade. Agora, a religiosidade... Pois não. Desde o início que eu estou pensando nisso. Rito e culto não é a mesma coisa? Quer dizer, o culto não depende do rito e o rito não depende do culto? Não, tem uma relação. O que é uma coisa e o que é outra? Aqui todas as coisas têm uma relação. Rito quando você estabelece uma sequência organizada. Por exemplo, o rito, Dominus Vobiscum, é com esse gesto. Toda vez que fizer Dominus Vobiscum, faça assim. Eu não vou fazer Dominus Vobiscum assim. Estragaria. O rito organiza. Por isso vem ritus. Ritus em latim é isso. Você estandartiza. Né? O padre, quando vai lavar o dedo, ele não joga água no coroinha, fica feio, né? Então ele lava o dedo e o dedo cai, ele pega o cálice, levanta o cálice, abaixa o cálice. São ritos. Ok? Então, ritos é todas essas cerimônias que você, também no casamento, a noiva entra, rindo para todo mundo, é o rito. Bota aquele vestido branco e o noivo fica no altar esperando, isso chama-se rito. O rito sempre, ele repete, estabiliza, organiza, marca, e a gente está esperando que vai ser assim. Se uma noiva entrasse, por exemplo, saltitando, pulando os bancos, ia ser um desastre ecológico. Por quê? Porque ninguém estava esperando.
O rito, ele prepara o auditório para o que vai acontecer. Agora vem o discurso do paraninfo, depois vem do jovem, depois bota aquela coisa na cabeça, depois entrega o diploma. É o rito de formatura. Se não houvesse rito, você ficaria perdido. Você ia para uma formatura e não sabia o que ia acontecer. Então você sabe o que vai acontecer. Você vai para um julgamento, lá o juiz veste a toga e começa o advogado, fala uma testemunha, isso chama-se rito. Ficou claro? Então na igreja nós temos uma quantidade imensa de ritos. Quando o padre dá a comunhão, como é que ele distribui o ministro da Eucaristia, bota aquela batazinha branca, um é mini saia, outro é alta saia, entende? Conforme for necessário. Mas são ritos. Variam, mas nos dá uma certa segurança do que vai acontecer. Culto é o reconhecimento desse mistério. O rito ajuda a organizar o culto, mas não é a mesma coisa. O culto, eu digo, esse mistério divino, eu acato, eu aceito, eu reconheço, eu presto um culto a ele, através de ritos. Eu presto um culto através de ritos. E para isso existe uma doutrina que me diz que é o rito, que rito eu devo fazer, quem é esse Deus, isso é a doutrina. Por isso esses 3 elementos são os mais importantes. Agora, para que isso funcione, precisa pessoa, tempo, lugar, autoridade, etc., que é o conjunto todo da religião. Ficou mais claro agora? Ficou? Agora, a religiosidade, ela pertence ao mundo do sentimento. O alemão chama das Gefühl, né? É aquele sentimento, aquela afetividade, sentimento. É o mundo do sensível, da afetividade, da interiorização. Vem para dentro, fecha os olhinhos, eu fico numa posição piedosa, eu me coloco na posição de yoga, eu me fecho os olhos. Para quê? Para eu criar um ambiente que me interioriza o mistério, o divino. Essa organiza e isso aqui interioriza. Portanto, é o mundo do sentimento, da afetividade, da experiência existencial, do gozo, do sabor. E funciona aqui fundamentalmente os 5 sentidos. Aqui funciona fundamentalmente a ordem, a disposição, a organização, e aqui não. Aqui eu falo aos 5 sentidos. Quanto mais eu conseguir falar aos 5 sentidos, mais eu crio um ambiente religioso. Por exemplo, se eu uso a luminosidade, afeta os olhos. Se eu uso a música, afeta o ouvido. Se eu coloco um incensozinho, afeta o olfato. Se eu dou uma comida especial, um vinho, uma hóstia, um pão ázimo, eu afeto o sabor. Se eu coloco um banco assim, bonito, hierático, eu afeto o tato. Aí eu tenho 5 sentidos. Quanto mais eu afetar os 5 sentidos, mais eu consigo provocar a religiosidade. Então, os psicólogos, eles ajudam nos dando elementos que afetam mais a sensibilidade, porque eles estudam mais isso. Há um exemplo que eu li nesses correios eletrônicos que circulam pelo mundo, de um psicólogo inglês. Não sei se lhes contei o que ele fez lá em Londres, no centro da cidade de Londres, hein? no City of London. Né? Ele resolveu criar uma sala como essa. Então ele fez pesquisas com psicólogos, qual seria a cor que mais tranquiliza as pessoas. Já falei, não falei isso? Não? Ela já ouviu, porque ela ouve 1000 coisas que eu falo naquele lugar. Entende? Qual a cor que mais descansa? Diz que era um tipo de azul, assim, mais suave. Infelizmente podia ser o preto e branco, mas era azul. Entende? Suave, assim por diante. Depois quis saber qual a música. Veio até um compositor que compôs uma música que realmente seja repousante. Depois ele viu qual é o odor, o cheiro. Era uma espécie de lavanda. Depois, que tipo de cadeira, de sofá as pessoas se sentiam bem. A comida deixou de lado, os 4 sentidos. E criou essa sala. Vinham aqueles executivos a meio-dia, 1 hora, assim, naquela hora
da agitação, aí ele tomava pulso, batida cardíaca, etc. Depois de meia hora, todos serenos, tranquilos, sem nada, sem nenhuma palavra, e tac, pagava, né? Claro, aí ficou rico. Simplesmente com esse ambiente. Nada mais.